Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Paula e vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje vamos falar sobre os organismos internacionais. Esse tema está dentro aí das organizações políticas, econômicas, de saúde, humanitárias, de direitos humanos, financeiras e ambientais. Então, dentro desse tema, nós podemos falar sobre os organismos internacionais. E o que são organismos internacionais? São instituições formais criadas por tratados entre estados soberanos com o objetivo de cooperar em questões globais como paz, economia e direitos humanos. Essas instituições servem como fórum de diálogo e regulação mundial. E os seus exemplos mais notáveis incluem a ONU, a OMC, o FMI, o OCDE e o Mercosul. Atuam com base em interesses comuns, facilitando a resolução de conflitos e desenvolvimento global. Então, os organismos internacionais são, como já está falando aqui, essas organizações que elas têm por objetivo sempre aí ajudar em algum sentido desses países. É super importante para a geopolítica global a questão da atuação dos organismos internacionais. Por quê? Eles não aparecem como algo que seja autoritário, mas sim para ajudar os países em questões econômicas, de saúde, de educação, sempre num contexto aí de evolução. Só que esses organismos internacionais, logicamente, eles não existem desde lá dos primórdios, né? Isso vem aumentando e se consolidando com o tempo, principalmente ali após a Revolução, o início da Revolução Industrial. Então, vamos lá. O processo histórico desses organismos internacionais. Lá no século XIX, o surgimento das primeiras organizações voltadas para a cooperação técnica e administrativa entre as potências europeias. Aqui eu posso citar bem aí a questão da indústria. Logo após a indústria começar a crescer e ser notada no mundo, acontece uma necessidade ali de fiscalização, de transação desse comércio, de acordo, de negócios, de colaboração. E aí os organismos internacionais, principalmente voltados à economia, eles começam a atuar nesse sentido, em fazer acordos, em facilitar, em baixar tarifas. Então, o mundo após a Revolução Industrial, ele tem uma outra dinâmica. Então, no passado, onde não tinha a tecnologia voltada para a geração do lucro, nós tínhamos um lucro, porém não era tão acentuado quanto após a questão aí da indústria, a Revolução Industrial. Então, quando isso começa a se intensificar mais no mundo, principalmente lá no berço, que é na Europa, na Inglaterra, isso começa a ter também algumas necessidades a mais, principalmente em questão aí de ter que interagir com outros países. E após a Primeira Guerra Mundial, vem aí o primeiro histórico de organização internacional que, infelizmente, ela não vingou. Por que eu digo isso, que ela não vingou? Ela acontece logo após a Primeira Guerra Mundial, lá em 1917, e ela tinha como principal objetivo que não acontecesse mais nenhuma guerra mundial no mundo. O nome dela é Liga das Nações. Tinha por esse objetivo de que não houvesse mais conflitos na proporção que teve a Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, nós sabemos que lá em 39 a 45 veio a Segunda Guerra, então a Liga das Nações ela não conseguiu ali evitar essa propagação dessas guerras no mundo. E aí sim, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós temos aí a fundação de vários organismos. A ONU, o FMI, o Banco Mundial, as instituições focadas na reconstrução de países, na estabilidade econômica e na paz internacional. Então, após ali a Segunda Guerra Mundial, aí sim consegue se fortalecer, se consolidar no mundo essas organizações, e principalmente a ONU, que nós vamos falar um pouco de cada uma delas no decorrer da aula. E sim, a ONU ela tem aí um grande foco, ela tem uma grande visibilidade como a pioneira das organizações internacionais que tem por objetivo promover a paz no mundo. Tá? Durante a Guerra Fria e a globalização, teve aí a consolidação, a validação desses blocos econômicos e dos organismos regionais e internacionais. Os blocos econômicos, eles diferem aí dos organismos internacionais, porém,
quando se está aí na formação, quando acontece a formação dos blocos econômicos, a atuação dos organismos internacionais para mediar, para fazer ali as suas intervenções, para propor as suas ideias, é totalmente ativa na criação desses blocos, tá? Consolidando a atuação dessas instituições no cenário global. Até mesmo, aluno, nenhum país do mundo, ele trabalha ou ele funciona sozinho. Nós temos ali muitas interações econômicas, interações voltadas às ideias, à evolução, à ciência, a questões humanitárias. Os países, eles têm relação de dependência. Uns dependem mais, outros dependem menos, mas sempre ali nessa questão da interligação. Um país sozinho, ele não tem 100% da sua independência no sentido de conseguir sozinho promover todas as suas ações. Então, sempre temos relações, sejam elas econômicas, humanitárias ou ligadas à saúde, todos têm, tá? Então, os exemplos importantes, como eu estava falando para vocês, a questão da Organização das Nações Unidas, que ela vem ali sendo criada em 1945, e o principal objetivo dela é promover a paz e a segurança internacional, através de ações humanitárias, de saúde, tentar ali intervir as guerras. Por que eu falo que é mais nesse sentido de tentar? Porque a ONU, embora ela tenha todo esse poder no mundo, toda essa autonomia, né, toda essa influência no mundo, mas ela não é autoritária. É uma questão de acordo, é de mediação. Tá? E algo interessante quando eu falo da ONU também é que o símbolo da ONU. O símbolo da ONU é uma projeção na geografia chamada de projeção azimutal, que coloca aí justamente a sede no meio desse mapa, né? Que hoje em dia nós sabemos que a sede da ONU, hoje em dia e desde sempre, claro, é os Estados Unidos. Então, a projeção da ONU é uma projeção azimutal que projeta o planeta a partir do hemisfério norte e pega os Estados Unidos aí como centro, justamente porque ali está a maior influência na Organização das Nações Unidas. Eu tenho o Fundo Monetário Internacional, que foi criado em 1944, que é chamado de FMI, que vem agir aí na estabilidade econômica global, principalmente na questão dos empréstimos e dos acordos entre os países. Esses empréstimos, eles acontecem, mas porém existem ali algumas exigências, né? Então existem até críticas relacionadas a esse Fundo Monetário Internacional de alguns países que precisam, mas também pagam um preço para poder fazer parte desse Fundo Monetário Internacional. Mas ele vem sendo criado ali também no contexto de final de Segunda Guerra Mundial. Eu tenho a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, que foi criada em 1948 e ela vem aí com ações ligadas à questão da evolução de políticas relacionadas à saúde. Tá? Então, quando tem uma crise humanitária, quando podemos utilizar aqui bastante o exemplo lá da parte central do continente africano, que tem bastante questões ligadas ao uso de ações humanitárias, né, de atuações humanitárias, tanto da ONU quanto da Organização Mundial da Saúde, tentando ali amenizar a situação crítica daquele continente. Eu tenho também a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que ela vem sendo aí criada principalmente, fortalecida principalmente ali após a Guerra Fria, porque o intuito da criação da OTAN é para se fortalecer mediante ao socialismo, tá? Então, tínhamos ali na Guerra Fria o capitalismo de um lado, o socialismo do outro. Então, os países, eles fizeram uma aliança para que eles possam, juntos, ali fazer uma união militar contra, né, no contexto da Guerra Fria, contra o socialismo, né, a União Soviética, mas aí ela se propagou, ela acabou crescendo e continuando. Então, os países que fazem parte da OTAN, eles têm aliança militar para a defesa coletiva. Então, qualquer um dos países que forem atacados ou estejam em contexto de guerra, são ali, como que eu posso falar? Ajudados, né, por os outros países que fazem parte da OTAN.
Organização Mundial do Comércio, que regula e facilita o comércio internacional. Essa é mais recente, porque ela foi criada em 1995, que vem colocar ali a regulamentação, a facilitação do comércio internacional em determinados países aí do mundo. Tenho também o Banco Mundial. O Banco Mundial, ele atua muito na questão de financiar projetos de desenvolvimento. Então, projetos ligados ali ao desenvolvimento infantil, a questão do desenvolvimento da saúde, da educação. Então, de onde sai, né, esses grandes projetos que têm influência global? Sai aí do Banco Mundial. Então, é um organismo internacional voltado para financiar projetos de desenvolvimento. Temos também a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, chamado de OCDE, que promove políticas para o crescimento econômico e bem-estar. Essa organização, a OCDE, ela é formada por países desenvolvidos. Então, eles estão ali se juntando para poder debater e promover políticas para que eles possam continuar no patamar e crescer mais ainda. E aí, como funcionam essas instituições de modo geral? Tá? Eu falei aqui para vocês, cada uma dessas, temos vários outros organismos internacionais, porém, esses são os organismos internacionais que mais atuam, que são mais presentes aí num contexto mundial, que tem mais poder de influência e de ajuda numa questão mundial. E aí, como funcionam? Essas instituições são formadas por países membros que participam ativamente das reuniões, debates, decisões. A própria ONU tem o seu conselho ali, que é sempre presente. Cada país possui representação diplomática própria dentro da organização, com direito a voto, proposição de medidas e participação de acordos internacionais. No entanto, o poder dessa instituição é juridicamente limitado, uma vez que o cumprimento de suas decisões dependem da aprovação e da cooperação voluntária dos próprios países membros. Aí aqui se consolida a questão de que eu falei que não é autoritário. Os países precisam ali entender e aceitar e cumprir para que possa funcionar os organismos, a atuação desse organismo dentro de determinados países. E existe uma importância mundial que é totalmente atual, principalmente quando se fala do mundo globalizado. Por quê? Porque os problemas eles são internacionais. Então, questões como as mudanças climáticas, pandemia, crises econômicas e conflitos afetam vários países ao mesmo tempo, ultrapassando as fronteiras nacionais. E a cooperação desses organismos é essencial. Diante desses desafios estruturais, as nações precisam atuar de forma conjunta, compartilhando informações, estratégias, recursos financeiros e planos de ação para a construção de soluções globais. Então, a partir desses organismos também tem os debates sobre questões climáticas, né? Nós temos ali, inclusive vai ter uma aula sobre isso, sobre a questão das ODS, que é a Organização do Desenvolvimento Sustentável, que sai aí justamente da ONU, que é o quê? São reuniões voltadas e objetivos voltados para o desenvolvimento do planeta no contexto mundial, no contexto ambiental, no contexto econômico, de saúde, de educação, e todas essas ODS, elas são regidas e têm influência de todos esses organismos internacionais. Então, como bem fala aqui, os problemas eles não acontecem em apenas um país ou outro. São em vários países e cada um deles precisam ali interagir para que possa solucionar ou tentar solucionar todas essas situações, ou até mesmo amenizá-las. E eu espero você na próxima aula. Até mais!